no capítulo passado. Naquela introdução, a gente teve o teatrinho, que teve um diálogo de Deus com Moisés. Moisés era um filho, mentira, né? Moisés estava muito relutante, e hoje a gente vai ver uma coisa parecida que aconteceu lá na frente, no outro livro da Bíblia. E essa é uma magia que tem na Bíblia, né? A Bíblia era toda interligada. E hoje não vai ser diferente. A gente vai ver um outro texto, um desfecho diferente, mas que teve um início parecido. Cenas a seguir. A gente viu que nós conhecemos como as pragas. Os egípcios também pensam que são as 10 pragas, mas tem textos na Bíblia aqui que falam de sinais, falam de atos de juízo, falam de Deus fala que são as minhas maravilhas. Isso é importante, porque a depender do ponto de vista, não vão ser pragas, vão ser sinais, maravilhas de Deus, né? E isso é muito importante que quando a gente leia, a gente passe por isso. Hoje a gente vai ver essa parte aqui de novo, vai passar por essa, vai passar pela próxima, que a gente vai ver qual foi o propósito, que a gente chegou a falar na semana passada sobre o propósito dessas maravilhas. E tem um outro mais legal ainda, que a gente vai falar, quando for falar da última praga, que vai ser um outro propósito de Deus. Para que Deus fez tudo isso? Ele podia tirar o povo do Egito do jeito que ele quisesse, rapidão, bora, sai daqui, ninguém vai pegar em vocês. Mas tinha mais coisa que tinha que ser feita, e um deles era esse, para mostrar, aqui é um diálogo que ele está falando com o próprio faraó, para mostrar meu poder em ti, né? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tá. A gente passou por todas as pragas. E eu contei uma historinha na semana passada. Eu falei que tinha um rio cheio de sangue, naquele rio tinha os sapos e as rãs nadando, e a rã começou a se coçar porque estava com piolho, e a mosca olhou para o piolho e disse: eu consigo matar o piolho, e brigou com o piolho, ganhou do piolho, e dali um pouquinho foi esmagado por uma pata de uma vaca amarela que estava cheia de peste, e essa peste virou uma ferida muito grande. E essa ferida se encheu d'água porque teve uma tempestade de granizo. E em cada pedrinha de gelo tinha um gafanhoto. E o gafanhoto trazia uma lanterna, porque estava escuro. E no escuro a criança chora. Era uma história bem ridícula dessa. Mas para a gente entender sequencialmente quais foram as pragas. E a minha filha, lembra até hoje, minha filha tem 6 anos, o Gabriel também. E é um processo mnemônico. Pode usar com tudo que vocês pensarem que dá certo. Cria uma história diferente, ridícula, e você vai lembrar sempre das coisas. E o rio de sangue, nós vimos aqui, eu não vou ler os textos porque eu já li, vou ler só o que a gente não leu na semana passada, só para a gente compreender. Ó. O rio de sangue foi uma revelação da autoridade de Deus sobre esse Deus egípcio aqui, ó, o Rapi. Tá? E a gente mostrou aqui o Rapi, que era esse Deus feio aqui, né? Ele era que sustentava o Egito, dava prosperidade, era um Deus muito valorizado na cultura egípcia, porque do rio Nilo vinha toda a colheita deles. O rio Nilo inundava, aí quando baixava, as terras ficavam férteis. Era um rio vital para o Egito. E quando Deus, o Senhor, Javé, ele derrota aquilo que eles achavam como vital, coloca uma pulga atrás da orelha dos egípcios. Ué, mas esse era o nosso Deus. Como é que tem um Deus superior a ele? Mas continua. A gente até falou, mas na nossa cultura ocidental não tem nenhum paralelo. Tem, tá aí, ó. Tem gente que vai lá no mar e faz uma oferenda. Tem. Então, a gente não pode ser hipócrita. A gente não. A gente é cristão, a gente não faz isso. Mas tem, olha aí. Tá. Depois a gente viu, ó, estava nadando no rio, que o sapo, a perereca, tá ali, ó. As rãs. Teve essa invasão, infestação de rãs. E era para demonstrar a superioridade de Deus contra Heket. Não sei. Heket. Essa
Essa deusa, olha que coisa feiosa que ela é. Aí, ó. Cara de sapo. Como é que um trem desse pode ser adorado? Mas era. E era uma deusa que protegia o parto, a fertilidade e a ressurreição. Eu até falei na semana passada que olha que coisa interessante. Ressurreição. Um sapo é anfíbio. Uma rã é um animal anfíbio. Ele vive em 2 meios diferentes. A água do rio Nilo estava cheia de sangue. Está todo mundo morrendo. Os peixes morrendo. Qual é o único animal que consegue viver fora d'água, que vive nos 2 ambientes? Eram os anfíbios. Os sapos são de lá. Imagina, o fedor que estava no Egito. Peixe morto para tudo que é lado e agora cheio de rã. Tá. Próxima praga foi a infestação de piolhos. Há bíblias que falam de mosquitos. Aí essa controvérsia, mas fica com piolhos. Porque a nossa historinha fica mais legal, né? Piolho, estava coçando. Tá. E isso foi para demonstrar a superioridade de Yahvé contra o Deus Sete, o Deus do deserto, da poeira. E nesse ponto, os magos começaram a admitir que isso aí eles conseguiram reproduzir todas as maravilhas anteriores, os sapos, a água virando sangue, mas a partir desse ponto foi um ponto de virada. Eles não conseguiram parar na presença de Moisés. A Bíblia relata isso. Isso também, vamos ver aqui esse deus egípcio, esse bicho feio aí, cabeça de chacal, deus Sete, associado ao deserto, à tempestade. Ele vai aparecer lá na frente, porque uma coisa que eu estava conversando com o André Matias, depois que acabou a aula semana passada, é que os deuses eles se entrelaçam nessa cultura antiga egípcia. Aqui a gente vai falar de Sete, mais para frente vai falar de Sete também. E tinha muitos outros deuses. Quando a gente fala do Egito, tinha um deus com cara de hipopótamo, um deus com cara de jacaré. Então, tinha muitos outros deuses que eles viam um negócio ali, não conseguiam vencer aquele negócio. Bom, virava Deus. O hipopótamo adorava, virava Deus. Então, tem muita coisa na mitologia egípcia que a gente podia ficar horas passando aqui, mas não é o foco. É só para mostrar que é um povo idólatra, adoravam coisas que eles não dominavam, e essas divindades, elas ditavam o dia a dia deles, ditavam a cultura deles. Mas foi vencido, esse bicho feio aqui. Tá, mais para frente foi infestação de moscas. Ó, presta atenção. O rio virou sangue, cheio de peixe morto. Depois, as rãs, aos montões, elas morreram também. E aí, lógico, ó, cheio de cadáver de animais lá, era natural que tivesse uma infestação de moscas. Era natural, mas só que foi uma coisa muito acentuada. Foi uma das maravilhas que Deus mandou. E isso também para atestar a superioridade de Deus sobre essa deusa aqui, o Atid. E aqui começou a se estabelecer uma distinção entre os israelitas e os egípcios. E Faraó continuou impedindo, continuou com o coração duro. E guarda essa informação, continuou com seu coração duro. Ele não queria mudar de ideia. Que às vezes isso se aplica a nós também. Será que às vezes a gente está fazendo besteira e não quer mudar? Pode ser. Vamos ver mais para frente. E cadê o Deus feioso? Aqui. Essa bicha feia aqui, ó. Tá? Aí tem a descrição dela. Como eu falei, isso aqui, ela não é o nosso foco, mas foi mais uma divindade que foi vencida. Depois, veio a peste nos animais. Pô, cheio de mosca. Mosca é um dos animais, o mais comum que transmite doenças, né? Pois é, aconteceu isso mesmo. Ó. E foi para vencer esses deuses, Apis e Ator. Mas o gado dos egípcios
dos hebreus, dos israelitas, ele se manteve preservado. E aqui eu vou mostrar aqui o bicho feio aqui, ó. Um boi. É um boi. O ápis é um boi. E eu mostrei na semana passada que a nossa cultura também tem um paralelo desse. Olha aí. Não, isso é coisa de egípcio. Tá aí, ó. Parintins, o caprichoso e o garantido, boi bumbá, bumba meu boi, não sei como é que é o nome, mas tá aí. Também tem isso aí. É feio, mas a gente faz. A gente não. E aqueles incircuncisos lá. E a gente parou aqui. A gente parou aqui. Só que aqui é 8, tá? É 8 a partir do 18. A gente parou aqui. A gente leu toda a parte dessas divindades que foram vencidas. E aqui também ficou muito evidente que os magos eles não conseguiam se opor a Moisés. Já tinha começado lá nos piolhos, né? Mas aqui ficou muito evidente. E a gente falou na semana passada sobre essa divindade, Ela vai aparecer de novo noutra praga aí. Isso aqui não era uma divindade egípcia, era só um desses magos mesmo. Os médicos, os curandeiros, eles eram magos também. Não, mas na nossa cultura não acontece isso. Tinha o João de Deus, pô. Tem quantas outras desses espíritas que fazem operações espirituais, aí, cirurgias espirituais? Então, porque tem, né? Essa deusa Ísis aqui é uma das mais conhecidas do Egito. Volta e meia tem até crente com o nome de Ísis, né? E dessa deusa aqui, Sekhmet aqui, ó. Sekhmet, é uma coisa feia. Tá aí, mas foi vencido, tá? A gente parou aqui semana passada. Aí eu até pedi para vocês anotarem que era muito importante, por isso ficava para essa semana. Então vamos lá. Chuva de granizo, saraiva. A Bíblia descreve com muita precisão o que aconteceu. E aí essa parte eu vou ler, porque é massa. Eu sei que vocês já viram a novelinha lá. E a novelinha tem mais detalhes. Tem até uma licença poética que não tem aqui, né? Na Bíblia. Vamos lá. Aí eu pediria para vocês que estão com Bíblia, se não tiver, pode só me escutar aqui, para abrir em Êxodo 9. Eu vou ler a partir do 13, a saraiva. Ó. E qual foi o objetivo dessa praga aqui, dessa maravilha? Foi a revelação da superioridade de Deus contra todos esses deuses. Nut, Osíris, Sete de novo, né? Que inspirou o temor de Deus em alguns egípcios, mas não em Faraó. A partir dessa praga, a gente via ali Faraó sempre resistindo, e depois houve uma separação do povo de Deus dos egípcios, e a partir dessa praga, até alguns egípcios começou a cair a ficha. Eles, pô, esse é o Deus mesmo. Não é possível que depois que aconteceu tudo isso, Faraó ainda vai ficar teimando. E tem alguns oficiais que chegaram a Faraó e falaram mais ou menos isso mesmo. Começou até a parte dos egípcios se conscientizar. Vamos lá? Cassiano. Fale. É interessante que a palavra fala que o Senhor endurecia o coração dele, né? Porque, imagina, se ele cedesse na primeira praga, o povo todo não ia falar assim, não, nossos deuses aqui é o bastante, é o suficiente, né? Então, o Senhor endurece o coração de Faraó para que toda a população, toda a comunidade, todo o país visse o quão grande ele é, quão poderoso ele é. Isso, né? Porque senão se ele só vencesse o Nilo, não, beleza, vamos embora. O Nilo ele venceu, mas os outros ele não venceu. Exatamente. E podia acontecer isso. E do capítulo 12 ele fala exatamente isso que você disse, e a gente vai chegar lá. Mas ele poderia ter, a partir dessa praga aqui, já poderia ter, não, realmente, já basta, já deu.
Podia ter, ele não precisava Faraó falar assim, não, realmente, tadinho dos israelitas, mas ele podia ter dó do próprio povo dele. Ele não teve. E quantos governantes você vê pelo mundo aí que são ditadores, não tem pena, não tem compaixão do próprio povo dele? Acontece, se aconteceu lá, não vai acontecer hoje. Então, olha só, capítulo 9, a partir do versículo 13, ele está 18 porque eu enxuguei, mas vamos do 13. Ó. O Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque olha o que Deus fala, eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo. Ele está falando para Moisés falar para Faraó isso. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que os teria eliminado da terra. Eu, porém, aí a gente vai lembrar do propósito de Deus. Eu, porém, o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em destratar de forma insolente o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, amanhã, não foi imediatamente, dava tempo de se arrepender. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os oficiais do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Viu que já mudou alguma coisa, né? Os que, porém, não se portaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios lampejavam sem parar. Nunca houve uma tempestade de granizo tão intensa como aquela em todo o Egito, desde que este se tornara uma nação. Em todo o Egito o granizo atingiu tudo e havia nos campos tanto homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Porém, a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. Só desta, né? Desta vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo estamos errados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já estão demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Isso não parece um arrependimento, parece um remorso, né? Parece só dor. Arrependimento tem dor, mas parece só dor, um remorso. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Eu bem sei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Contudo, essa informação é importante para a próxima praga, contudo, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou.
Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente. E tanto ele quanto seus oficiais endureceram o coração. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E quanto a gente, às vezes a gente não faz isso, deu certo, vou continuar fazendo errado. Às vezes acontece com a gente. A história de Faraó, mas também a história de nós, enquanto estamos nesse meio, enquanto estamos afastados de Deus, enquanto a gente não consegue identificar o único Deus. Às vezes a gente faz isso também. Eu estou falando a gente porque eu me incluo. Quantas vezes eu disse, não deu nada, vou fazer de novo. Pois é, começa a piorar. E vamos ver quais são os deuses? Olha que coisa feia. Esse aqui é o Sete. Não, Sete é aquele lá. Esse aqui é o Osíris, essa aqui é a Nut. É uma mulher arqueada que cheia de estrelas, protegia a terra do Egito. Tem uma imagem que, se vocês tiverem curiosidade de ver, Nut, bota Nut lá, deus egípcio, vai aparecer ela e um monte de outros deuses aqui embaixo. É como se ela protegesse toda a terra do Egito, inclusive alguns deuses. Ela protegeu, mas não conseguiu proteger da tempestade. Osíris, conhecido principalmente como deus do submundo. E aqui é muito interessante que vai ter uma praga que a gente vai falar de novo sobre Osíris, deus do submundo. Sete, associado à violência, ao deserto, às tempestades, à terra. Então, foram vencidos todos esses deuses com uma maravilha só, ou uma praga, como você preferir. Vamos adiante. Lembra que teve uma cultura lá, o trigo não tinha sido destruído, mas agora foi. Olha Nut de novo, Osíris de novo. Infestação de gafanhotos. Evidenciou o descontentamento da corte do Egito com a política de Faraó, que o levou a violar a promessa. Mais uma, que novidade, né? Capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Vocês viram ali que na praga anterior do granizo ali da Saraiva, começou a cair a ficha. Não, mas teve alguém que teve discernimento. E não acontece isso com a gente? Vocês podem pensar assim, uma pessoa que foi mais fácil de aceitar a palavra que outra. Tem uma pessoa que teve um discernimento, veio, sei lá, assistiu um vídeo, veio aqui no culto uma vez, foi em qualquer outro lugar assim, ouviu uma música e discerniu, cara, como é que eu não mudei? Como é que eu não pensei nisso antes? Pois é, o povo egípcio teve uma parcela da população que discerniu antes dos outros. Cara, estou vendo todo mundo se lascando aqui não. Se lasca aqui não. Se lasca aqui não. Tem o povo piolento lá e aqui não. Aqui acontece uma coisa e aqui não. Eu vou ficar desse lado. Eles discerniram. Só que passou mais um pouco. E geralmente quando tem esse discernimento, não é líder que tem discernimento. Geralmente é a população mais simples. E agora os oficiais também começaram. Vamos lá? Vamos ver se eu estou falando de muita heresia. Vamos lá. Aqui é capítulo 10. Já no início. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele. Guarda esse negócio, tornei insensível. Na verdade, ele deixou ele ficar daquele jeito. Tornei insensível o coração dele e dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os seus sinais milagrosos entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui Deus já anunciou um outro livro da Bíblia. Para que você possa contar aos seus filhos e netos. O livro de Deuteronômio, que remonta toda a história de Israel lá. Ele replica muitas coisas que foram feitas. Já anunciou outro livro.
Já guarda essa informação quando for Deuteronômio, que parece que você está lendo uma coisa repetida, e é verdade. São discursos novos, estou falando de novo. Ó. Dirigiam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Até quando? O Deus dos hebreus, mas já tinha egípcio que estava acreditando no Deus dos hebreus. Olha que interessante. Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios. Algo que o seu país e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os oficiais do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Ó, oficiais não são réis mortais, eles têm acesso ao faraó. Poucas pessoas tinham acesso ao rei. E eles falaram para Faraó: pô, você não entendeu ainda? Deixa eles ir. Por mais, esses até não estavam nem acreditando em Deus, mas estavam acreditando na manifestação do Deus vivo. Cara, você não está vendo, o Egito está acabado. Você não entendeu ainda? Deixa esse povo ir. Você deve estar pensando também em alguma pessoa amada, muito legal, muito boa, que você diz: caraca, bicho, até quando você vai passar por isso? Aceita, se humilha, Faraó. Se humilha, Maria, José, João, Pedro, Daniel. Se humilha, para com isso. Até quando você vai andar desse jeito? É mais ou menos isso que eles estavam pregando para Faraó. Mais ou menos estavam exortando Faraó. Certo. Olha aí a imagem atrás. Cadê tudo? Eu gosto da consciência. Lá na tela, na tela. Tá. Ó, NUT. Olha aí. Protegendo todo mundo. Não deu para você. Essa imagem é legal. Ó, continuando. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse... Vocês já pararam para pensar nessa dinâmica? Moisés recebia a palavra, que no teatrinho a gente falou, né? Que quem falava para Faraó era Arão, não era Moisés. Pelo menos é o que dizia lá no início. Não sei se Moisés depois tomou coragem, porque dizem que ele era gago, pesado de língua que tem na Bíblia, né? Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava para Faraó. Ficava esquisito, né? Mas olha só que interessante, eles estavam sempre juntos. E isso tinha um propósito até com Arão, porque Arão depois se tornou o sumo sacerdote, né? Olha que interessante. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes quem irá. Mala, né? Moisés respondeu: iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Faraó lhes disse: vocês vão mesmo precisar do Senhor. Não, calma, pula para o 11. Porque esse diálogo é legal. Moisés falou assim: nós vamos com nossos filhos, nossas filhas, nosso gado, todo mundo. Aí pula para o 11 lá, a parte final do 11. Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Agora volta para o 10. Moisés fala assim: nós vamos com nossos filhos, tal. Aí Faraó ficou furioso, porque ele expulsou eles. Falou: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês
estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Ficou bravo. É lógico que para ele era um insulto. Ele era tudo dele, pertenciam a ele. Como é que eles vão levar tudo? Ele expulsou eles. Então, como eu falei assim, quando a gente está lendo o livro de Êxodo, tem que prestar atenção nesses detalhes. Esse diálogo aqui afrontou Faraó. Parte do ponto de vista dele agora. Vocês querem adorar um Deus, sendo que eu sou Deus, a gente vai ver para frente. Faraó era Deus. Ele acreditava que era a reencarnação de Deus. Como? Como que vocês vão adorar outro Deus? Foi um insulto para ele, por isso que ele expulsou eles. Agora vamos para o 12. Pessoal, para acordar, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Tinha uma esperança para o Egito, né? Mas não foi tudo que foi destruído pelo granizo. Ainda tinha o trigo, tinha alguma coisa, tinha algumas árvores. Não. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste. E vocês viram que todas as pragas vinham do leste? Vinha um vento do leste, depois vinha um vento do oeste e levava para o Mar Vermelho. Durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre todo o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde, nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés, arregou, né? E Arão imediatamente disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Não diga, faraó. De novo, né? Agora perdoem mais uma vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Aí vocês já devem ter ficado indignados com faraó, como eu já fiquei também. Mas de novo, não, Moisés, não. Vai lá e manda queimar tudo. Eu já pensei nisso. De novo, cara. Mas a mesma paciência que Deus teve com o faraó, ele tem com a gente. Deus é longânimo. Deus tem as suas misericórdias se renovam a cada manhã e ele espera que a gente se arrependa. E toda vez, lembra, Moisés, ele simbolizava o próprio Deus ali. Toda vez que Faraó dizia que se arrependia, ele orava a Deus e a praga cessava. Ele orava a Deus e a praga cessava. Claro, teve um momento que isso acabou. Mas pensa nas nossas vidas, é desse jeito que funciona. A gente peca desde que se entende por gente, começa a pecar. E o ideal é que a gente se arrependa. O ideal é que a gente sempre tenha mais vontade de levantar do que o episódio de queda. É um espelho da nossa vida também isso. Só para a gente raciocinar, tá? Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental, do oeste para o leste, muito forte, e este levou embora os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. E volta o cão arrependido. De novo Faraó. Tá. E já viu, né? Não está coisando aqui, não. Passa aí para mim a próxima aí, por favor. Travou aqui.
Não. Tá não. Tá bom. E agora a gente vai para a praga das trevas. 3 dias de escuridão. Peraí. Tá. A gente falou dessa deusa, e o Alessandro trouxe ela de novo, tá? Foram esses deuses que foram vencidos, e a gente viu que eles apareceram de novo. Então, é só para corroborar mais uma vez que eles se entrelaçavam na proteção e nos poderes deles que eles acreditavam no Egito. Vamos lá. Agora a praga da escuridão. Aqui, antes de ler a praga da escuridão, eu tenho que contar uma historinha para vocês da cultura, daquela cultura egípcia. Porque quando eu falo cultura egípcia, é coisa do passado mesmo, porque hoje a maioria dos egípcios são muçulmanos. Então, os muçulmanos são monoteístas também, como a gente, né? Então, isso aqui para eles também é loucura. Tá, esse cidadão aqui, ó, é o Ra. Esse é o Horus. Vocês já viram bijuteria com isso aqui, né? Pois é, crente, não usa não. Isso aqui é coisa egípcia, o olho de Horus. Não usa não, é coisa do mal. Ó, vamos contar uma história para vocês. Imagina que aqui, não, para vocês é melhor aqui. Aqui o sol nasce, aqui é o meio-dia e aqui o sol se põe. Ra. O sol, a divindade que eles acreditavam, Ra nasce aqui, é o nascer do sol. Quando é meio-dia, ele tem o nome de Kepren ou Kefren. Aí vocês lembram de história, as pirâmides do Egito, Kepren, Quéops e Miquerinos, as 3 grandes pirâmides. Se vocês não lembram, lembrar agora. E quando se põe, é Horus. Aí o que acontece? Essa divindade, Horus, quando o sol vira Horus, quando ele está no entardecer, começa a anoitecer. E na cultura panteísta do Egito, à noite é quando começa uma batalha contra a serpente Apófis. E nessa batalha da serpente Apófis, Horus e Osíris reúnem todas as divindades para lutar contra Apófis. Essa batalha ocupa todos os deuses. Então, toda a população egípcia estaria desprotegida durante a noite. O que acontece? Os sacerdotes, os magos, aqueles lá que assessoravam Faraó, eles fazem turnos de revezamento durante a noite toda. Quando amanhece, é porque a serpente Apófis foi vencida. Todos os deuses podem voltar para os seus trabalhos. Tem uns que fazem o home office, outros vão trabalhar lá direitinho, mas os deuses voltam, entendeu? Então, pensa nisso. Pensa na confusão mental que deu nos egípcios, porque eles acreditavam nisso. Tanto é que eles faziam turnos de revezamento. Não tinha também os turnos de revezamento dos israelitas, dos hebreus lá, quando o templo foi construído? Mais ou menos nesse sentido. Acontecia isso. E eles também faziam isso. Durante a noite vinha essa batalha. Só que aí o Senhor manda essa maravilha aqui. 3 dias de escuridão. Cara, 3 dias fazendo o turno de revezamento, lutando contra a serpente Apófis. Pô, ela venceu, eles pensaram isso. Porque todo dia acontecia dos deuses lutarem, eles fazerem o turno de revezamento e amanhecia. Ó, vencemos. Outro dia, vencemos. Ah, tinha um outro dia que tinha um eclipse lá. Hoje foi mais complicado. Mas também tinha um outro eclipse solar. Esse foi mais de boa, gente. Hoje a aposta foi pequenininho. Só que 3 dias, cara. 3 dias. Aí causou uma confusão na mente deles. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo em Êxodo 10, 21 a 29.
Ó. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Você imagina um negócio desse? Trevas que poderão ser apalpadas? Quando tem lua cheia, assim, dá para você enxergar quase tudo, né? Não precisa de iluminação artificial. Agora, se imagina que não tem astro nenhum no céu, como se fosse aquele dia, trevas. O lugar mais escuro que vocês já puderam entrar em algum lugar. Um quarto fechado, não tem janela, não tem nada. Você não consegue se orientar. É complicado, né? Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos seus locais em que habitavam. Então, o faraó mandou chamar Moisés. E prestem atenção a partir de agora. E disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Pô, mas daí não dá. Quando ele deixa uma coisa, não deixa outra, né? Moisés contestou. Moisés também foi sarcástico, mas ele tinha razão, né? Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Aí, meio pau, ladrão, né? Moisés falou truco. Meio pau. Está aí. Cadê? Eu falei bobagem e perdi. Tá aqui. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não quis deixá-los ir. Que novidade! Agora, olha que esse diálogo é o mais interessante. Para o povo de Israel e para nós. E eu vou provar. Ó. O faraó disse a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir minha face você morrerá. Estava bravo. Aí Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei tua face. Ah, cara. Lembra que a gente falou de Romanos 1, 21 ao 24? Pior coisa é Deus nos deixar sós, com os nossos próprios anseios, nossas próprias vontades. Foi o que aconteceu. Ele, quando fala assim, Moisés, não quero te ver nunca mais, ele está dizendo, Deus, esse Senhor dos israelitas, não quero nunca mais a sua presença. E Deus falou, tá bom, eu vou deixar você por sua conta própria. Mas antes da gente falar, a gente já falou desses feiosos, né? Eu queria que vocês abrissem o livro de Jonas. Jonas. A gente vai ler só 2 capítulos, mas é pequeno. É bem pequeno. Vou começar, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Olha, quando Deus chamou Moisés, ele falou para Moisés que ele ouviu o clamor do povo e que o sofrimento dele chegou até ele. E ó, a maldade de Nínive chegou à presença de Deus. Certamente alguém clamou por isso também. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, mas Moisés também não queria, né? Dirigindo-se a Tarsis. Para você ter uma ideia, Tarsis desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. É mais ou menos isso, ó. Imagina aqui, ó. Jope está mais ou menos aqui, Nínive é aqui e Tarsis é aqui, ó. Aqui é Israel, aí tem o mar Mediterrâneo, passa Chipre e tem a Grécia aqui.
E Nínive está aqui. Jonas estava aqui, pegou um barco e foi para Tarsis. E ele tinha que ir para lá. Ele fugiu, tem um contexto para isso. Não vou mudar, não. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Aqui eu vou pular essa parte que eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas, né? A tempestade piorou muito, e eles, os marinheiros são muito supersticiosos. Quem é que está trazendo essa má sorte? Tiraram sorte entre eles e recaiu sobre Jonas. Aí Jonas falou, é porque Deus falou que era para eu ir para outro lugar. Eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Também não queria estar em outro lugar, mas eu estou fugindo. Então pronto. Mas se vocês quiserem, pode me jogar no mar. Eles não. Eles tentaram lutar contra a tempestade. Até que chegou um ponto que eles clamaram a Deus para que livrassem eles do sangue daquele inocente. E jogaram no mar. Ninguém mandou estar errado, jogaram no mar. E aí teve o episódio do grande peixe que engoliu Jonas. E depois de 3 dias, olha que coincidência, as trevas foram de 3 dias. Jonas ficou 3 dias. Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Essas não são só coincidências, isso tem uma inter-relação entre elas. Mas isso é assunto para outra aula. Agora eu queria ir com vocês para o capítulo 3. E olha que interessante, o capítulo 3 de Jonas, o título aqui da minha Bíblia está escrito O Arrependimento de Nínive. Aí o peixe cuspiu ele, lembra? Estava em Jope aqui, foi para Tarsis, o peixe engoliu ele, cuspiu na praia por aqui. Aqui era Israel, Nínive era no Iraque, lá às margens do rio Tigre. Aqui dava 200 quilômetros, ele conseguiu 100 quilômetros de atalho, bastava 3 dias no peixe, né? Aqui dava 300. E ele foi para lá. O que aconteceu quando chegou lá? A palavra do Senhor veio a Jonas. Deixa eu fazer um parênteses antes de falar de... Eu falei da cidade de Jope, né? E o que tem de interessante nessa cidade? Um milagre que aconteceu em Jope. Uma garota chamada Dorcas foi ressuscitada por Pedro. Não tem nada a ver com essa história, só para a gente saber que Jope é uma cidade importante, que ela aparece mais de uma vez na Bíblia. Então fechei parênteses. Não tem nada a ver, tá? Só para encher mais o tempo, tá? Vai acabar agora a aula. Tá? A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor também, né? Depois de ficar 3 dias no estômago do peixe, ele disse, agora eu vou fazer certinho. A palavra do Senhor, e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, cosmopolita, né? Sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, era o rei, cara, os ninivitas podem crer, mas e o rei? O que o rei fez? Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então fez a proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, fez jejum até dos animais, né? Bois ou ovelhas provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha só. É um outro povo que teve um juízo.
A gente viu lá no início que a gente falou de maravilhas, de sinais, mas de atos de juízo. Cara, Deus não faz nada sem anunciar antes. Ele fala, olha, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Não vou, Faraó, não vou. E não tinha peso na população, não vou. Com a população de Nínive foi parecido. Deus enviou alguém que foi à boca de Deus e falou, arrependam-se. Mas com o povo de Nínive resolveu. Eles se arrependeram. Então, existe um paralelo que o rumo foi diferente. Mas Faraó, obstinado. Faraó não queria mudar. Vamos continuar. Deixa eu ver. Tá. Deuses. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, eu não vou falar tudo sobre a morte dos primogênitos pelo simples fato que a morte dos primogênitos ela começa com um juízo, mas ela termina com a libertação. E no meio dessa libertação tem um episódio muito importante, que foi a primeira Páscoa celebrada. Eu vou dar algumas pinceladas, mas quem vai falar isso a fundo mesmo vai ser o nosso irmão diácono André Matias, ele que vai falar da Páscoa. Mas eu vou falar de algumas coisas. Essa é a cena da novela. Quem assistiu a novelinha, ó. Ficou legal, né? Agora você imagina quem é pai. Acordar com o seu filho falecido no outro dia. Imagina a cena. A Bíblia fala que em todo o Egito houve luto. Todo o Egito não tinha uma casa que não tinha choro. Imagina, uma nação toda desse jeito, chorando. E fala da morte dos primogênitos. Não eram só crianças. Primogênito. Eu sou primogênito da minha família. O Gabriel é o primogênito da geração dele. Imagina, a morte dos primogênitos. Pensa nisso. Acabou com o país, cara. Pra você ter uma ideia, a Guerra do Paraguai, que o Brasil lutou, a maioria dos homens que tinha lá, os combatentes tinham morrido, e eles começaram a mandar as crianças de 14, 13 anos para lutar. Nosso país devastou aquele país. E aí você vai começar uma nação só com alguns homens que não poderiam ir para a guerra. Quem é que não podia ir para a guerra? Idosos e inválidos. E as mulheres, que eram a logística. Imagina o desafio de recomeçar um país. Agora no Egito, os mais importantes nessa cultura eram os primogênitos. Todos mortos. Agora, Deus é cruel? Não, cara, Deus está falando o tempo todo, deixa o meu povo ir. Por que não fizeram como Nínive fez, né? Mas vamos lá, vamos falar. Às vezes dá até vontade de chorar nessas coisas. A superioridade de Deus, isso aí foi um propósito. Lembra de novo? Ísis, Min. Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque é feio esse Deus aqui. E o próprio Faraó. Ísis é aquela deusa que é como se fosse a mãe dos deuses. Min é um deus masculino que tem um órgão fálico, que eles adoravam essa parte masculina. E o Faraó, que é um próprio deus. Faraó é um deus para eles, é a encarnação de deuses. Antes de eu mostrar os bichos feios, vamos ler aqui. Aqui eu vou ler só o capítulo 11, eu não vou entrar no 12, só vou ler um versículo do 12. Porque esse versículo do 12 explica tudo. Mas vamos para o capítulo 11. O anúncio da 10ª praga. O Senhor disse, então, Moisés. Vê que o diálogo aqui está diferente no final. Antes você via assim, Faraó no início lá falando que ia aumentar a carga dos hebreus. Chega um ponto ali das pragas que nem fala mais de carga. Eles estavam tão ocupados em tentar sobreviver, resistir às pragas, que eles nem estavam mais se preocupando em, vamos aumentar o rigor com os hebreus. Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois disso, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Também, diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos vizinhos objetos de prata e de ouro,
O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos oficiais do faraó e pelo povo. Mudou, né? Moisés disse, pois, ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, todos, desde o primogênito do faraó, não fazia acepção, a não ser se arrependesse, o faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Cabuloso. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra alguém ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus oficiais virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. Ardendo em ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: o Faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhes endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saíssem do seu país. Aí no capítulo 12, versículo 12, olha o que está escrito, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos. A essa última praga serviu para que Deus demonstrasse a sua superioridade sobre todos os deuses do Egito. Todos. E aqui tem umas particularidades dessa última praga que eu queria mostrar rapidamente. Esse é o deus Min, e esse aqui é um faraó, uma representação de um faraó. E eu não quero dar atenção para eles, porque eles não me importam, eles foram derrotados. Mas aqui, como está escrito aqui, simboliza masculinidade, e o faraó era a própria representação de Horus na terra. E aqui, olha que interessante, a ceia do Senhor, ela vai continuar, mas o que a gente mais tem de interessante na ceia, assim, que é um símbolo que até hoje os judeus eles lembram, eles colocam aqui na porta um negocinho pequenininho com um texto ali, é o mezuzá que chama. Isso é para relembrar isso que eles fizeram. Em algumas escavações do Egito, e é interessante falar de escavações, porque a cultura egípcia ela foi derrotada, ela foi aniquilada. A gente só sabe da cultura egípcia por escavações. Ela não foi repassada de pai para filho como a dos judeus foram. Porque foi uma obra tão tremenda a de Deus que foi para acabar com aquilo que estava errado mesmo. Hoje a gente conhece coisas do Egito por arqueólogos, por historiadores. Até porque a crença que domina no Egito também é monoteísta, então eles não vão dar aso para esse panteão politeísta. Aqui eles acharam algumas escavações de portas falsas em alguns sarcófagos. As portas falsas imitam as verdadeiras. Então, logo eles concluíram que a porta verdadeira tinha as mesmas coisas que as falsas. E nas falsas aqui, nos portais, tinham escritos lá dos hieróglifos egípcios que faziam menções aos deuses para proteger as casas. Quando na Páscoa você passava o sangue do cordeiro ali, é como se estivesse anulando aquilo aquele mantra, aquilo que eles estavam escrevendo lá. Então, só para a gente ter uma ideia, mas por que passava o sangue lá? Era um sinal? Era um sinal quando o anjo da morte passasse. Não, aqui, aqui tem o sangue do cordeiro que simboliza, vocês vão ver na frente depois, o sangue de Cristo. Nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Mas também era um sinal não só para os judeus, mas para os egípcios. Lembra que a gente falou que
Eles estavam 400 anos lá e eles estavam aculturados lá. A cultura deles era a cultura egípcia, os nomes egípcios eram os deles também. Então eles tinham muito disso, eles tinham que quebrar tudo, tudo. E isso é difícil, você acabar com uma cultura. A China até hoje tenta acabar com a cultura dos iogures e dos tibetanos. Eles pegam aquele chinês que a gente vê na Feira do Paraguai lá, o chinês Han, não é o chinês que tem em toda a China. Agora, eles não eram maioria, agora são. Mas eles mandaram esses chineses lá para o Tibete e para os iogures. Então, foi um trabalho que eles fizeram para acabar com a cultura. Então, foi parecido, mas foi uma forma diferente. A cultura estava errada, aqui estava errada. E a cultura adorava deuses que escravizavam eles. Eles tinham uma cultura, eles eram escravos dessas crenças horríveis. E aqui é só um lampejo do que vai vir na próxima aula, que vai ser do André Matias. Essa foi a última praga, último sinal, última maravilha, último ato de juízo, mas a que realmente impulsionou Faraó a vai embora, não quero mais saber de vocês aqui. Sabe o que? Você não aguenta mais. Tá bom, pode ir, vai. Ah, me dá um ouro aí, Até isso aconteceu. Não é que eles foram convencidos, nossa, realmente são pessoas boas, deixa eu dar alguma coisa para eles. Não, eles não queriam mais saber dos israelitas. Vai embora, pelo amor de Deus, não aguento mais vocês. E eles foram embora. E vocês acham que Faraó se conformou com isso? Claro que não. Isso são cenas dos próximos capítulos, mas ele deixou o povo ir. E é isso, eu queria saber se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta, se eu for capaz de responder, lógico, né? Que a nossa aula, ela se encerra aqui. Muito obrigado pela presença de todos.